É pecado ser tentado por Satanás? Segundo a palavra de Deus, ele não escolhe, ele não discrimina ninguém para tentar, nem ao próprio Jesus ele poupou. E aqui em Mateus 4, nós temos prova disso, a tentação de Jesus. Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. E ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Então não foi o demônio que levou ele lá, foi o Espírito de Deus. Por isso que hoje nós estamos vendo esse testemunho, esse exemplo aqui na palavra de Deus, para que a gente aprenda a conviver com o mal sem se deixar levar por este mal. Como Jesus já estava com fome, porque ele estava em jejum absoluto, o demônio fala aqui no versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus tinha poder para isso, como filho de Deus e como Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio, ele é ardiloso, ele é esperto, ele não nasceu ontem. Ele usou aqui a palavra de Deus para falar com Jesus. Mas Jesus, que a sabedoria é plena e infinita, também com a própria palavra respondeu ao tinhoso. Ele não parou por aí. Agora é o próprio diabo que começa a conduzir a Jesus. Ele leva Jesus à cidade santa e colocou Jesus na parte mais alta do templo, que é o pináculo, e mandou que Jesus se arremessasse lá embaixo, porque Jesus teria a proteção dos anjos. O demônio disse, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas ele continua. Então ele fica desafiando Jesus. Aí Jesus responde com a palavra, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se ele tenta Jesus, imagina nós. Ele não perde tempo, mas Jesus não deu brecha nenhuma para Satanás. É porque ele é atrevido mesmo. Quanto a nós, os seres humanos, ele está nos observando, o que nos fragiliza, o que nos tenta, o que nos faz pecar, e ele vai o tempo todo usar este recurso para que nós caiamos, porque à medida que vamos caindo, se continuarmos repetindo esse erro, certamente vai chegar num ponto que a gente acostuma e acha que aquilo ali não é tão grave assim. Também porque não nos causou nenhum malefício de imediato. Continuamos muito bem dentro da igreja, participamos da ceia do Senhor. Não deve ser pecado, porque se fosse o Espírito Santo, falaria na mente, mas não é assim. A nossa mente, ela é flexível. E se nós não estivermos com o Espírito Santo de Deus atuando em nossa mente, em nosso coração, ela vai ficando cada vez mais elástica e vai cabendo muito mais pecados, porque é assim que acontece, é assim que o tinhoso age. E nós vamos nos convencendo que não tem nada a ver, que não estamos cometendo nenhuma torpeza. Jesus ordenou no versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E só assim que o diabo o deixou. A pessoa que gosta de dinheiro e que é amante do dinheiro, que tem uma queda especial para adquirir dinheiro, é com isso que Satanás vai tentar, vai colocar tanta oportunidade para aquela pessoa cair em tentação e não abrir mão daquela oferta satânica, diabólica. Se a nossa fraqueza for no campo sexual, ele dará oportunidades para que nós pequemos e caiamos na tentação da carne. Quem nos sustenta contra a tentação é Deus, é o Espírito Santo
de Deus. Nessa passagem de Mateus, o diabo, ele pede ao Senhor que o adorasse. Desde o princípio, ele anseia ser adorado como Deus. Ele conhece a Deus de perto, conhece Jesus, conhece a fidelidade de Jesus ao seu Pai, mas ele não tem limites, ele não cansa. Temos que resistir contra ele, para que então ele fuja de nós. Lendo a palavra de Deus, conhecendo mais de Deus, entristecendo com o pecado, buscando cortar aquilo que nos está fazendo mal, que está nos tirando da presença de Deus, porque o pecado vai nos afastando de Deus. E à medida que vamos pecando, vamos afastando cada vez mais, até chegar no ponto em que aquela transgressão não nos incomoda mais. E aí, cada vez mais afastados do Senhor, o mal passa a administrar os nossos pensamentos e dirigir até as nossas escolhas. Deixamos, inclusive, de honrar ao Senhor com nossas atitudes, de adorar o Senhor conforme é necessário, porque nós nascemos para adorar. E não podemos abrir mão dessa adoração. O nosso coração, ele não pode ficar desocupado, porque uma mente desocupada, ela é oficina de Satanás, como dizem os nossos pais, como disseram os nossos avós, e realmente é. Nós temos que ocupar nossa mente com o que edifica, com o que é bom para nós, e darmos esses exemplos para os nossos filhos e netos, para que eles saibam que à medida que sua mente, seu coração se esvazia, os colocam à mercê do diabo para que possa ocupá-los. E passa a reger as suas vidas com toda espécie de mal. E as consequências são nefastas, as consequências são tristes, porque o demônio não dá nada de graça para ninguém. Ele dá com a mão e toma com 1000. E quando ele toma, ele deixa um estrago terrível na vida do pecador. Evitemos, amigos, dar oportunidade do mal vir e acabar com a nossa vida, com o nosso casamento, de uma maneira geral, com a nossa profissão, porque ele não descansa, ele não dá folga. Por isso que temos que mandar o mal embora, porque se não mandarmos, determinando para que Satanás saia da nossa vida, ele não vai sair. Nós não podemos determinar para Deus, mas contra Satanás, nós temos o dever, nós temos a obrigação de mandar embora, porque uma fonte não pode jorrar ao mesmo tempo água doce e água amargosa. Pecado é ceder às tentações. Nem tudo é o diabo, assumamos a nossa responsabilidade também. Que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso guia e a nossa luz neste mundo. Amém.